Hoje nós estamos avaliando o day after, né? Porque estava todo mundo imaginando que ia ser uma pancadaria aquela sessão da Câmara, até que não houve, né? Houve lá um incidente ou outro, uma manifestação mais acalorada daqui e acolá, mas não teve assim cusparada que nem na vez do Bolsonaro com Jean Willis e coisas do gênero. Graças a Deus, né? O Parlamento brasileiro não pode decair do ponto de vista ético, moral, né? Ao ponto que aconteceu naquela sessão da Dilma. Mas o deputado Davi Zaia está comentando conosco aqui essa situação e uma coisa ficou aí meio mal resolvida diante da opinião pública, né? Porque houve deputado lá que falou que se todos são iguais perante a lei, o Temer também tinha que passar pelo mesmo processo que um ser humano normal passa diante de uma denúncia desse tipo. Isso é verdade, a lei vale para todos e tem que ser cumprida, né? Então, agora, a própria Constituição estabelece essa diferença, né? Quer dizer, um processo, no caso do presidente da República, ele passa por uma avaliação política, né? Um cidadão, qualquer um de nós que tiver um processo, a gente não tem essa prerrogativa, né? O processo é conduzido pela justiça unicamente. Quer dizer, é uma exceção prevista, uma exceção na própria Constituição. na Constituição. Então, isso é importante, né? Porque se trata do presidente do país. Mas ele, né? Pode ser processado ao final do mandato. Pode ser processado ao final do mandato, porque a denúncia existe e ela só não é processada neste momento. O prazo prescricional se suspende também ou só o processo que se suspende? Não, só o processo que se suspende nesse caso, né? Mas o prazo prescricional aí depois tem a ver com a questão da idade, né? A pena que possa vir a ser aplicada sempre tem atenuantes, porque o presidente também já tem, né, uma idade, passou dos 70 anos, né? Uhum. Então aí começa a ter atenuantes na metade pena, da pena. Na justiça, né? Agora, acho que né, quando eu vejo essa situação, eu sempre olho que essa é uma dificuldade do presidencialismo, né? Você tem uma eleição com mandato fixo, e aí quando surge uma dificuldade, né, como surgiu, foi afastada a presidente, você já não pode escolher quem vai ficar no lugar, porque já é automático, é o vice que fica no lugar, né? E nós já vínhamos nesse processo com muitos problemas, né? Porque havia uma contestação à própria eleição. O vice no qual não se vota, né? Não se vota, vai a reboque. Diferente da época de pré-64, que se votava no vice. O Jango foi votado. O Jango foi votado, né? Então, votava para presidente e para vice. Então, agora não. O vice, quem votou na Dilma, né, votou também no Temer, porque a chapa é única. Então, nós tínhamos um processo de cassação eleitoral da chapa, né? Nós tínhamos uma situação econômica que o país foi levado, né, por essa, vamos chamar assim, pela dupla, Dilma e Temer, porque eles governaram 4 anos o país, né? O país desde 2014 entra num processo de recessão profunda, como nós nunca tínhamos visto, né? Em 2015 o PIB caiu 3%, em 2016 3,8%, né, 2 anos seguidos com uma queda significativa. Então, tudo isso provocado, né, se a gente pode dizer, pela dupla Dilma e Temer. Aí faz o impeachment por um processo de crime de responsabilidade, mas você não escolhe quem fica, né? A Constituição já estabelece isso. E agora, toda essa dificuldade que a gente está vivendo, né? Consequências, deputado. Tem gente avaliando aí que com essa votação o Temer não consegue o quórum necessário para passar a reforma da Previdência. E outras avaliações dão conta de que o PSDB foi quem mais perdeu nesse processo. Ele que saiu das entranhas do PMDB para combater a corrupção e acabou mergulhado numa situação que está sendo considerada feia pelos opositores. O PSDB ficou numa situação de que a bancada, majoritariamente, a favor da apuração, né, mas ao mesmo tempo tendo uma presença significativa no Ministério, né, quatro ministros, né. São dessas situações difíceis de explicar para a população,
né? Como é que você tem o partido com lideranças significativas, com a maioria dos seus deputados se manifestando a favor da saída, né? E, ao mesmo tempo, uma participação efetiva no governo. Tucano de cabeça preta e tucano de cabeça branca, a ala do Geraldo Alckmin e a ala do Aécio. A ala do Aécio votou com o Temer, a ala do Geraldo Alckmin votou contra o Temer. O governador tem tido uma posição de muita responsabilidade nesse processo, né? Tem evitado fazer um jogo político mais simplificado, com a responsabilidade que tem, né? Mas tem sido favorável a que se apure tudo que tem que apurar, né? E, ao mesmo tempo, muito preocupado com a questão do país. Né? O país, eu acho que essa é a maior preocupação que a gente tem. Né? O país precisa voltar a crescer. Né? E isso não é porque a gente quer que volte a crescer, porque crescimento significa geração de emprego, melhorar a vida das pessoas, né? E esse é o grande desafio. Deputado, eu tenho só mais um minuto para o senhor estar assinalando para mim. Eu não posso deixar de perguntar ao senhor mais uma vez a respeito da reforma da Previdência, dentro desse raciocínio que o senhor está tendo aí do país não parar. Né? Será que esse quórum que o Temer conquistou nessa vitória de ontem deixa em condição meio delicada aí a possibilidade dele conseguir passar a reforma da Previdência? Eu acho que deixa em condições muito delicadas e acho que, se passar, vai ser uma reforma muito pequenininha. Né? Eu quero agradecer ao deputado Davi Zaia, né, cumprimentar aqui pela presença e o voto da sua esposa, né, que está sendo festejado aqui no Vale. O pessoal está gostando do procedimento dela e de outros 3 deputados daqui da região. Ela tem trabalhado bastante sério, né? Apesar de ter assumido agora recentemente, tem tido uma posição bastante coerente lá. Obrigado, deputado, mais uma vez.